sempre a paz no seu coração, ela vem de Deus. Na maioria das vezes, ela vai vir da sua carne. Como você vai saber diferenciar a paz que vem de Deus da paz que vem do seu coração? Fazer uma escolha certa não é tão simples quanto parece. Para quem me acompanha há um bom tempo sabe que eu escrevi um livro, que eu tenho um testemunho lindo sobre uma escolha certa que eu fiz na minha vida sentimental. Se você quiser saber um pouco da minha história, se você não conhece, aqui embaixo tem uma playlist com toda a minha história, desde o tempo de solteira até o meu casamento. Conto meu testemunho e tem vários vídeos sobre esse assunto aqui. É que o fato de você ter feito uma escolha certa um dia não significa que você aprendeu e você nunca mais vai errar. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para resumir a história, depois de me converter, eu passei 8 anos esperando em Deus, me consagrando, jejuando, orando, buscando direção de Deus para fazer uma escolha certa na minha vida sentimental, no meu casamento. E Deus, ele me abençoou com uma pessoa, que é o Bruno, meu marido, e uma família linda. Nós temos juntos a Alana, que vai fazer 5 anos esse ano. Através desse testemunho da minha história surgiu esse livro aqui, Bênção de Deus, o segredo dos relacionamentos, que é onde eu falo dos princípios que eu aprendi, né, para fazer a escolha certa, os princípios bíblicos. O meu testemunho aqui tem relatos do meu tempo de espera, de tudo que eu passei, algumas histórias. É realmente uma conversa para ajudar você que está aí solteiro ou você que é casado, mas está infeliz na vida sentimental, a restaurar essa área na sua vida, ser feliz nessa área. E aí o que muitos pensam, falando do meu testemunho, é que só porque eu fiz a escolha certa, tenho um testemunho lindo, que a nossa vida é perfeita. E só porque eu tenho um livro onde eu falo sobre isso, sobre você fazer a escolha certa, seja na sua vida sentimental ou qualquer outra área da sua vida, eu sempre farei a escolha certa. Mas é aí que tá. Eu vim aqui contar para vocês sobre uma escolha errada que eu e o Bruno fizemos no ano passado, no ano de 2024, e que está causando e nos causou milhares de problemas. Como eu falei para vocês, eu passei 8 anos me consagrando e fazendo o possível para não errar na minha escolha. Afinal, a gente está falando de viver a vida inteira com uma pessoa ao seu lado. Eu não me casei, nunca tive a intenção de me casar com um plano B. Se não der certo, eu separo. Não, é para a vida inteira. Para mim, é para a vida inteira, e o Bruno também tem esse pensamento. Então, eu tinha que fazer a escolha certa, com a bênção de Deus. Escolher com sabedoria. E eu fiz uma escolha debaixo da direção de Deus, porque eu passei anos me consagrando. Não significa que você tem que passar anos se consagrando para fazer uma escolha certa, buscando direção de Deus. Mas no meu caso, como é uma decisão extremamente importante, tem a ver com o meu propósito de vida, então eu passei anos, mas tudo foi por um propósito muito maior. Mas desde que a gente se casou, a gente passou por muitas coisas, muitas lutas. E aí tá outro ponto, porque as pessoas acham que você fez a escolha certa, então vai ser tudo perfeito. Não haverá aflições, mas eu sinto em te decepcionar. Desde que a gente se casou, a gente tem passado por luta atrás de luta. A gente tem sido muito abençoado, muito mesmo. Sou muito grata a Deus por todas as bênçãos que Ele nos entregou e tem nos entregado, mas a gente tem passado por muitas lutas. E uma dessas lutas foi por conta de uma escolha errada que a gente fez. A gente estava passando por um período difícil, extremamente difícil, que a gente estava assim, exausto, acabados por conta de um problema que estava tirando a nossa paz e não se resolvia. E aí a gente tomou uma decisão no desespero. Eu não vou contar todos os detalhes da história nesse vídeo para não ficar muito longo, mas num vídeo futuro eu conto com mais detalhes, de uma forma mais profunda. Mas a gente estava com um problema precisando resolver, a gente estava sem carro e a gente precisava comprar um carro urgentemente para a gente
carro não é luxo, é necessidade, extrema necessidade, ainda mais com uma criança pequena. E aí, só para te lembrar, você que acompanha aqui há mais tempo, no ano passado eu postei um vídeo contando uma situação que a gente passou aqui com a Alana, que ela teve uma convulsão febril e foi assim um grande livramento de Deus. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo também para você assistir se você não assistiu. Mas foi nesse período que a gente tomou uma decisão errada. A gente estava passando por momentos difíceis, a gente precisava do carro urgentemente. Então a gente estava naquele desespero de procurar carro e já estava cansado já. E aí a gente foi em um determinado lugar, numa feira de carros. Chegando lá, a gente viu um carro que, assim, a Lana entrou no carro, não queria mais sair. Eu me apaixonei pelo carro, o Bruno também se apaixonou pelo carro, todo mundo gostou. E aí foi que começou o problema, todo mundo gostou. Foi agradável aos nossos olhos. E a gente orou, a gente pediu direção de Deus. Só que a gente teve, assim, poucas horas para decidir, né? A gente teve praticamente um dia da noite, de um dia para o outro, para decidir se a gente ia ficar com o carro ou não, porque era uma oportunidade e a gente não tinha muito tempo para esperar, para decidir com calma. Então a gente teve que tomar essa decisão, ou compra ou não compra. A gente falou com várias pessoas, pediu conselho, pediu direção para Deus, nós oramos, conversamos, avaliamos várias questões, fizemos a nossa parte e tomamos a decisão, vamos comprar o carro. Compramos o carro e até aí estava tudo bem, estávamos super felizes, até a gente levar para o mecânico ver. A gente ficou uns dias sem o carro e aí foi aí que aconteceu uns problemas, que foi no vídeo, se eu não me engano foi nesse período. No vídeo abaixo eu vou explicar melhor, que foi o vídeo do ano passado. E aí começaram assim os problemas de verdade, né? Mas antes de continuar a desenrolar essa história, eu vou falar sobre os sinais que Deus me deu. Deus deu para mim e para o Bruno, porque nós somos um casal e a gente precisava tomar uma decisão em conjunto. Deus nos deu alguns sinais claros e a gente não deu ouvidos. E eu vou contar para vocês. Deus, ele avisou a gente que a gente passaria por essa luta que a gente passou no ano de 2024 e ainda estamos passando agora. Ela deu uma aliviada, mas nós estamos passando ainda porque a gente não conseguiu resolver ainda esse problema. Mas a gente tinha acabado de se mudar para essa casa e nas primeiras semanas eu lembro que eu sonhei, eu tive um sonho e nesse sonho o que Deus me falou que era pra gente colocar tudo em ordem na nossa vida, tudo, em todos os sentidos, não só fisicamente a casa, mas a nossa vida, vida espiritual, emocional, saúde, tudo. Porque senão as coisas iriam ficar ruins para o nosso lado. Então Deus, ele estava nos dando um aviso. Eu falei, tudo bem, Senhor, eu entendi. Só que as coisas foram meio que saindo do controle. E aí, um tempo depois, o Bruno, que ele é extremamente cético para essas coisas, ele teve uma visão espiritual. Vou contar sobre o sonho e a visão nesse vídeo para não ficar longo, mas também vou trazer ainda esses vídeos aqui, falando só sobre isso. Mas ele teve uma visão, ele estava dormindo, assim, era de manhã, ele estava dormindo ainda, e de repente ele viu algo na parede, e o engraçado é que eu sonhei com algo na parede, eu vi algo na parede, no meu sonho, o meu foi sonho, eu vi algo na parede, e o Bruno viu mesmo, a olho nu, ele viu uma outra coisa também na parede, coisas diferentes, mas ele viu uma coisa na parede que ele até levantou da cama assim, deu um pulo, porque ele achou que era de verdade, ele é super cético, né, daí ele viu uma coisa lá, ele achou que era uma coisa e ele levantou e não viu nada. E aí eu entendi que Deus, ele estava ali nos mostrando algo, que tinha algo que a gente precisava, né, abrir os nossos olhos. Deus, ele estava nos alertando. E aí, depois disso, nós fizemos a escolha errada de comprar aquele carro. Já tô dando um spoiler que foi a escolha errada, já pra ser certeira nesse vídeo, tá? Foi uma escolha errada, não vou fazer suspense. Foi uma escolha errada. Hoje a gente chegou a essa conclusão. Depois de a gente comprar o carro, levar no mecânico para ver se estava tudo certo, uns dias depois o carro quebrou. Ele simplesmente
parou de funcionar, não ligava. Levou pro mecânico e aí foi só ladeira abaixo. Mas o que eu achei engraçado é que quando o carro quebrou, a gente tava bem assim abalado, né? Porque a gente já não aguentava, mas a gente já tava algum tempo sem o carro, sem carro até a gente comprar. E foi um perrengue danado que a gente passou. E aí a gente ia ficar mais um tempo que a gente não sabia quanto tempo sem o carro. Então a gente tava super abalado. Eu tava super angustiada, agoniada. E, de repente, um certo dia, apareceu um passarinho no quintal da minha casa. E assim, nossa casa no fundo tem um cômodo e um espaço como se fosse para área gourmet, área de churrasco. E é um lugar que os passarinhos não costumam ir, porque é mais fechado, assim, não é um lugar aberto. E tinha um passarinho lá, na luz, assim, lá no fundo tem aquela luz comprida, que eu esqueci o nome, e o passarinho tava em cima dessa luz, dessa lâmpada. E eu achei engraçado porque ele tava ali alguns dias. E quando eu ia lá, ele aparecia, me chamava atenção. E aí depois ele pegava e saía e voltava. E eu chamava alguém para ver, ele saía. E quando eu aparecia, ele aparecia de novo. E aí levou um tempinho para eu perceber, mas chegou um momento aí que eu percebi, né? Deus falou isso comigo, de que ele não estava ali por acaso, ele estava ali como um mensageiro. Daquele versículo que fala, né, de como se Deus cuida dos passarinhos, se ele não vai cuidar da gente, né? Então, esse versículo, ele foi muito presente para mim nesse tempo de luta. Eu entendi aquilo como um aviso de Deus. Deus, ele nos alertou de que era pra gente tomar cuidado, que a gente passaria por tempos difíceis. Aliás, que era pra gente tomar cuidado, mas aí nesse meio tempo a gente fez uma escolha errada porque nós estávamos dominados pela carne. Se a gente estivesse no espírito, a gente não teria feito essa escolha, mas a gente estava passando por um período muito difícil, então a gente estava bem fraco espiritualmente e a gente fez uma escolha errada e ainda colocou o nome de Deus no meio. A gente falou assim, não, eu tô sentindo paz, você também, até a Lana tá sentindo paz. Então, Deus tá à frente, é por nossa conta em risco, vai dar tudo certo, eu tô sentindo paz e tudo que estão falando, não quero nem saber, é mentira, vai dar certo. Estamos em paz e felizes com essa escolha. Mas não era Deus, era a nossa carne confirmando. E o mais engraçado é que nesse período de luta, o que mais me confortou e que me trouxe alegria foram os pássaros, porque eu aprendi a observar mais os pássaros, porque aqui onde eu moro tem área verde, então tem muitos pássaros, tucano, várias espécies diferentes. E isso começou a despertar em mim um desejo muito grande de ter essa proximidade maior com as aves. Eu comprei até um binóculo para ficar observando as aves na minha casa, na rede, lá de boa. E aí foi que eu aprendi a ter momentos de contemplar mais a natureza, de parar tudo, esquecer de tudo, só descansar, só contemplar a natureza, o céu, os pássaros e ouvir a voz de Deus através dos pássaros. Para resumir a história, o que era para durar coisa de 1-2 semanas do conserto do carro, durou o ano inteiro. A gente passou o ano de 2024 inteiro sem carro, porque o carro ficou no mecânico. Assim, a gente é um carro específico e a gente não encontrava especialista. Na verdade, a gente até encontrou especialista nesse carro, só que assim, não tinha data. Aí falou assim, não, tá muito longe, vai demorar. Então a gente mandou para um mecânico que a gente achou que estava bem avaliado, não era especialista, mas ele teve muita disposição em ajudar e a se esforçar para nos ajudar, e ele realmente nos ajudou muito nesse tempo. Mas o problema não foi resolvido e assim, encurtando a história, a gente conseguiu pegar o carro em dezembro, pegar realmente o carro de vez, porque a gente ficou de abril mais ou menos, não, de junho até meio de dezembro, a gente ficou sem o carro, sem ver a cara do carro, passando o maior perrengue da vida, tá? Tô sendo um pouco exagerada, mas passando o maior perrengue, pegou o carro em dezembro, o carro estava pelo menos funcionando. E aí a gente falou, não, agora vai, beleza, finalmente, glória a Deus. Pegamos o carro e aí
começou assim, gente, como eu vou falar? Esse carro é doido. Ele tem vontade própria. A hora que ele quer funcionar, ele funciona. A hora que ele não quer funcionar, ele não funciona. E não vou nem falar sobre os problemas, porque assim, são várias coisas, mas assim, cada hora dá problema numa coisa. E quando a gente leva num mecânico, num lugar para arrumar, ele arruma aquela coisa e quebra outra. É incrível. Incrível! E nesse tempo a gente pedindo oração para todo mundo, um milagre mesmo, todo mundo orando, intercedendo por essa questão do carro. E a gente achando que ia contar um testemunho lindo de milagre e assim, a gente só foi envergonhado. E aí a gente achou que assim, era tudo o diabo fazendo isso, era levante do inimigo, que a gente ia receber uma bênção muito grande, aquela história toda. Mas depois de muitas coisas, muitos processos, a gente chegou à conclusão de que foi uma escolha errada que a gente fez. E mesmo assim, Deus ele tem sido misericordioso com a gente, tem derramado a graça dele sobre nós, mesmo a gente tendo feito uma escolha errada, porque graça é um favor imerecido, a gente não merecia, mas ele está nos guardando, nos livrando. Mas a gente tá com um baita problemão para resolver, porque o carro está andando, mas tem hora que dá o problema, aí tem hora que o problema some e dá de novo e some, então a gente fica assim, a gente nunca sabe se vai poder contar com esse carro. Então a gente não pode viajar com segurança, a gente, cada vez que sai, a gente fica naquela, e aí, será que vai chegar? Será que não vai? Será que vai dar problema? Será que não vai? A gente não consegue desfrutar do que poderia ser a bênção que Deus nos entregou. A gente não consegue desfrutar desse carro. Aí a gente não consegue vender, porque como a gente vai vender sem o carro, sem ter certeza que o carro está funcionando, quem vai querer comprar o carro desse jeito? Então, entenderam a complexidade do problema? É assim, uma bola de neve, sabe? Mas em breve, eu creio, em nome de Jesus, que vou vir contar também esse testemunho aqui para vocês sobre o carro. Por enquanto, nós estamos ainda vivendo esse processo, lidando com as consequências. Eu lembro que uma coisa que o Bruno falou quando a gente foi comprar esse carro foi: vamos assumir o risco. Isso me marcou muito, porque nós assumimos o risco e estamos agora lidando com as consequências que a gente nem imaginava. E para finalizar, a mensagem que eu quero deixar para você é que nem sempre a paz no seu coração, ela vem de Deus. Na maioria das vezes, ela vai vir da sua carne. Como você vai saber diferenciar a paz que vem de Deus da paz que vem do seu coração? Alimentando mais o seu espírito do que a sua carne. Se você está num momento que você não está orando, você não está buscando a Deus direito, você não está com o espírito fortalecido, qualquer decisão que você tomar, por mais simples que seja, você corre grandes chances, grandes riscos de tomar uma decisão errada e se arrepender depois e lidar com as consequências. Mas se você estiver fortalecido, você está orando, está jejuando, ou se você tem uma decisão para tomar e você se prepara, você tira um tempo para matar a sua carne, esvaziar a sua carne, para ouvir a voz de Deus, para alinhar os seus pensamentos com os de Deus, a sua visão com a visão de Deus, aí sim você pode ter certeza que você vai estar mais próximo de tomar a decisão certa. E mesmo assim é muito difícil. E no próximo vídeo eu vou falar para você sobre os 5 princípios que vão te ajudar a tomar uma decisão certa. Para dar um spoiler e dar aquele gostinho, né, de quero mais, eu vou falar para você dos 5 princípios e no próximo vídeo eu vou explanar, falar sobre cada um. Para quem tem o livro, tá na página 87, capítulo 8, que o título é Reconhecendo a Pessoa Certa. Os 5 princípios para a bênção de Deus. Primeiro, vontade de Deus ou da carne, é o que eu acabei de falar. Segundo, é bênção ou maldição? Isso aqui é tudo pergunta que você tem que fazer quando você for tomar uma decisão, para você refletir aí. Terceiro, verdadeiro ou enganoso? Quarto, paz ou confusão? Quinto, edifica e traz fruto? E eu quero finalizar com uma frase que está no meu livro,
que também ela resume muito o meu tempo de espera. E eu tenho certeza que vai te abençoar. Esperar o tempo certo é a melhor coisa, pois é nesse tempo, enquanto oramos e esperamos, que as coisas vão sendo reveladas, assim como a vontade de Deus em nossa vida. Vamos dizer que quando a gente está esperando em Deus por algo, quando a gente espera algo, a gente precisa tomar uma decisão, ou a gente está esperando alguma bênção, que a gente tem que fazer uma escolha, a gente esperar em Deus não é você ficar parado, vou ficar aqui esperando a bênção chegar, não é isso. Esperar é movimento. Porém, você espera para tomar uma decisão, mas você vai caminhando na direção que você acredita ser a certa. Então, se você acredita, tem o caminho A e o caminho B. Você ora, você jejua, você busca a direção de Deus e todas as, por exemplo, os 5 princípios aqui, você faz aí a reflexão e tudo te leva a crer que o caminho A é o certo. Então você decide, bom, eu acredito que é o caminho A. Então você vai caminhando em direção, você vai se movendo em direção a esse caminho. E no caminho, Deus vai confirmando, ó, filho, direita, esquerda, ó, você tá no caminho errado, não é esse, é melhor você voltar, dar 2 passos para trás. Deus, ele vai te direcionando. Se você estiver no caminho certo, as coisas vão se confirmando. Deus, ele vai se revelando nas suas escolhas até que você chegue naquele caminho. E você fez uma escolha, caminho A, com base na direção que Deus foi te dando. Então, assim, você não chegou e decidiu, não, eu vou pelo caminho A e foi. Não, você pensou, eu acho que o caminho A é o melhor. Então, eu vou caminhando devagar, sem pressa, para ouvir a voz de Deus, conectado com Deus, enquanto Ele vai te dando as direções. Esperar em Deus é esperar para tomar uma decisão, mas se movimentar em direção àquilo que você acredita. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, que o meu testemunho tenha falado com você e ele te sirva de alerta, porque não é só porque eu fiz uma escolha certa que tudo vai ser perfeito. Tem muito desenrolar ainda nessa história, mas em breve eu venho aqui contar para vocês. E não se esqueça, no próximo vídeo a gente vai falar sobre os 5 princípios para você saber se você está fazendo uma escolha certa ou não, ou para você fazer uma escolha certa. Se você quiser adquirir o livro, o link está aqui na descrição. Tem o e-book na Amazon e tem o livro físico que você ainda ganha aqui, ó, um marcador de páginas que tem aqui um QR Code para você acessar a playlist do livro, para você ler o livro enquanto você escuta a playlist. E aqui conta o nosso testemunho, a nossa história, que no final tem eu, Bruno e a Lana, bem pequenininha. Se você quiser garantir o seu, o link tá aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.